eu saí, nesse 1 ano eu me separei, fui pra casa da minha mãe, aí ele veio, fez aquele sonho, né? Deixou pétalas de rosas no chão e agora vai ser vida nova e vai ser tudo, sabe? Vai ser tudo o que você sempre imaginou. E aí, por uns meses, era tudo como eu imaginava. Ele sempre falava que ele queria me dar o apartamento, né? O que mais me proporcionou e tal. Vamos guardar dinheiro. Mas, na verdade, eu não via, né, esse dinheiro. E aí eu falei, olha, agora vamos mudar. Você me dá o seu salário e eu pago as suas contas, tudo direitinho e tal. Não. Então fica você com o seu salário e eu com o meu. Falei, então, tá bom. Eu tenho uma conta em conjunta. Vamos fazer uma conta em conjunta? Eu entro na sua conta, mas você não pode entrar na minha. O que é meu era dos dois, o que era dele era dele. Todo mundo via, né? Antes de casar, minha mãe era contra, meu irmão era contra, então a ponto de falar assim, então você vai entrar sozinha na igreja, se é isso que você quer. Quando as mulheres passam por um relacionamento tóxico, abusivo e têm filhos, não é só ela que vai se adaptando a situações que não deveriam ser adaptadas. Ela se adapta, aí ela fica capenga, falando em subjetividade. Ela não é mais ela não tá mais inteira. Às vezes você evita voltar na terapia porque você não quer ter que contar que você voltou. Olha... Mas não precisa nem contar que a gente sabe que vai acontecer. É mesmo. Sabe? Tá ali para dar esse suporte. Tá. Não é um julgamento saber que vai acontecer, é um acolhimento. É assim, é muito... Nossa, a pessoa tá muito de parabéns. Passou, sei lá, 8 anos, 10 anos no relacionamento, terminou e saiu. Esse é o melhor dos mundos. Não é a realidade da grande maioria. Às vezes o medo não é nem de ameaça. Às vezes acontece isso, de estar junto, não tem vínculo nenhum afetivo, não dormem às vezes no mesmo quarto há anos, mas o medo da sociedade, ele é tão impactante quanto o medo de uma ameaça. Sério? E eu acho que acontece mais, falando das experiências do que eu já vi. Vamos pensar, quais são os medos que a pessoa pode ter ali, que essa mulher pode ter para estar numa relação assim e não sair? Os mais comuns que eu vejo nesse caso, não existe amor, não existe lealdade, não existe fidelidade, não existe sexo, não existe nem amizade, mas eles moram na mesma casa. Normalmente são mulheres mais maduras, da nossa geração, eu não me lembro, só um pouco mais, e é a família. Que a minha família vai pensar? O que os meus filhos vão pensar. O filho já está casado, a senhora já tem neta. Não é o medo de o que eu vou fazer da minha vida sem um casamento? Você acha que isso acontece? Nesses casos, menos. Por quê? Já tem uma estrutura social. Então, assim, se separa, você teria direitos que provavelmente te manteriam para o resto da vida. Já tive várias vezes essa conversa. Teria talvez uma pensão, não sabemos, mas tá, e se dividir o patrimônio? Não, mas dá isso, realmente, eu consigo. Mas e meus filhos? Às vezes é até uma coisa que ninguém cobrou. Mas que ela acha que tá todo mundo cobrando. Que ela acha que tá todo mundo cobrando. Ela foi se adequando a algo desestruturado. Isso desestrutura num nível, vai desestruturando numa camada, que aí o que acontece? Vai adoecendo as próximas gerações. Porque essa mulher não foi buscar ajuda especializada. Uhum. Aí, com quem ela fala? Com os filhos. Às vezes a criança de 5, 6 anos, 7 anos, ouvindo seu pai isso, seu pai aquilo, ela não está fazendo intencionalmente para adoecer a criança. Mas acontece, é a vida, não tem como fugir disso. É quem ela é e o que ela vive. Ao invés dela pegar esse grande problema e levar para uma autoridade, levar para um profissional, para um psicólogo, eu tenho que conversar isso com alguém que vai me ajudar, vai me pontuar e vai fazer resolver. Ela quer dar conta sozinha. E aí é uma das piores coisas que acontece. Conta-se para os filhos. Aí se esse pai, ele é um pai frio, a criança, o adolescente se afasta e tudo bem, tem uma super identificação com a mãe.
disfuncional dentro de casa. Esse pai começa a ter raiva do filho porque o filho toma partido da mãe. Se esse pai é legal, você vê que todo mundo perde. Se esse pai é legal, é 10 vezes pior. Porque ele se sente culpado de amar alguém que maltrata o outro que eu amo. Então eu tô traindo a minha mãe por amar meu pai. Nossa. Entende como o relacionamento abusivo nunca é uma coisa só da mulher? A gente já viu algumas situações em que uma mulher, ela se coloca tão submissa, tão sem identidade, ou ela quer tanto agradar que ela recua. Recua, recua, e parece que quando ela recua, ela dá chance da outra pessoa crescer para cima dela. É como se de repente o outro, que não tinha a menor intenção de desenvolver um comportamento abusivo, diante da forma como eu me submeto a ele, ele acaba desenvolvendo. Isso acontece porque a gente vê coisas que parece que é isso. E aí a psicanálise ela vai ter uma visão muito direta sobre isso, né? Não existe dominador sem ter um dominado. Quando uma mulher dessa vai para terapia, provavelmente você vai escutar que todos os relacionamentos foram assim. Parece que subjetivamente ela até já busca um certo perfil. E aí pode ser algo da infância, pode ser algo sobre autoestima. O que gera uma fantasia dessa são mitos. E às vezes essa fantasia ela pode se transformar. Em consultório a gente consegue trabalhar isso, né? Na vida quem manda é você. Então, em análise, a gente olha várias coisas, né? Por isso que tem que ter implicância. Eu queria ter estabilidade, eu queria ter um apartamento, eu queria casar com tudo certinho, como meus pais sempre falavam, para mim ter uma estabilidade, né? Então, comprei um apartamento que até hoje não sei se era verdade. Eu comprei um apartamento, e aí assim sumiu esse apartamento, não sei também como é que aconteceu. E todo mundo via, olha, isso não vai dar certo. E eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Então assim, no terceiro ano, que foi o meu pior ano, ele roubou a empresa, né, dele, que ele trabalhava. E aí eu já estava com o meu filho, né? Porque eu tive, com 3 anos, eu tive meu filho. O meu carro, na época, não estava em casa. E aí eu falei, cadê meu carro? Ah, o carro tá arrumando. E aí, no dia do aniversário dele, porque os patrões dele deram um ultimato nele. Você vai, eu te dou até o dia do seu aniversário, 12 de janeiro. Para você falar o que tá acontecendo. E ele não falou. Aí ele falou que estava mal-humorado e tal, inclusive fiz até um bolo para ele. Nisso eles bateram em casa, os 3 sócios. E aí eles bateram em casa, começou a falar tudo que aconteceu. Eu falei, não, imagina, que isso? Não, aconteceu. E eu não acreditando. Eu olhava, meu marido jamais ia fazer uma coisa dessas. Jamais! Jamais isso ia acontecer na minha casa, na minha família. E aí eu falei, não, você fala a verdade. E até o momento ele não falou. Aí eu peguei e falei assim, tá, bom, vamos resolver, porque eu sou muito de resolver, vamos resolver. O que está acontecendo? Inclusive o seu carro está comigo, um dos donos. Eu falei, como assim? O seu carro está preso comigo até sanar a dívida. Eu falei assim, você não pode ter o meu carro, porque, né, o carro é meu e tal. Não, inclusive o seu compra e venda está assinado. Falsificou a minha assinatura e deu. Aí eu fui na empresa do meu ex-marido, né, meu marido na época, e fui lá. Fui recebida com arma, fui ameaçada. Eu falei, eu só vim aqui para saber quanto que ele deve e eu vou pagar. Foi aí que um dos 3 sócios, o outro falou assim, olha, ela não tem nada a ver, vamos ser mais maleáveis com ela. Cheguei lá, quanto que ele devia para uma pessoa, ele estava devendo até para os funcionários. Eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, como a dívida é muito grande, eu tenho umas ações do Boi Gordo na época, né, que era investimento, que ele levou lá para mim e eu paguei. E aí eu dei essas ações
os patrões dele. E aí eu tive mais uma outra surpresa, que as ações que eu comprei não eram minhas, eram de um deles. Paguei a dívida, quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, paguei todas as suas dívidas e agora eu quero saber toda a verdade. Eu não tive essa verdade. Eu acreditava piamente. E mesmo depois de toda essa confusão, que eu achava que era confusão, eu virei para ele e falei assim, olha, vamos virar a página. Eu vou estar com você do seu lado, nós somos ameaçados de morte também. E o que eu fazia? O escudo, eu colocava meu filho no colo dele, porque sei que ninguém iria fazer nada com meu filho. Então, assim, aonde nós íamos, ele estava com meu filho no colo. Por um bom tempo a gente ficou bem estranhos, né? Só que eu sempre reguei a relação, sempre. Só que a nossa relação era uma relação de família, né? Aquela relação certinha, família, amigos. Só que enquanto estivesse favorecendo ele, estava bom. Eu comecei a enxergar quando eu comecei a fazer a faculdade e ele não queria que eu saísse de casa. Então, assim, eu só poderia sair da minha casa para o trabalho. E voltar para minha casa fazer os afazeres de casa. Ele não, ele jogava bola, ele saía com os amigos, assim, eu não tinha identidade. E é muito comum quando a pessoa melhora um pouco, né, porque vai conseguindo separar o que é meu do outro, vai conseguindo fazer essa limpeza mental, organizar as caixinhas subjetivas no lugar, o relacionamento melhora e eles saem da análise.